Imagine um planeta sem Sol. Uma vez, ele se tornou indesejado em seu próprio sistema estelar e foi ejetado para o vazio sem alma do espaço. Ou talvez ele nem mesmo tivesse seu próprio sistema estelar, nasceu solitário. Oh, estamos falando de um planeta desonesto. Esses planetas também são chamados de órfãos, nômades, não ligados e sem Sol. Tudo isso parece muito triste, não é? O planeta desonesto em questão não tem luz solar. A noite sem fim reina em suas superfícies. Sem luz não há calor. É por isso que não há nenhum tipo de vida nesse mundo congelado. Mas acredite, essa não é a parte mais assustadora. Um dia, um planeta desonesto poderá empurrar a Terra para fora de seu lugar aconchegante perto do Sol. Veja bem, vivemos na zona habitável de nossa estrela, e isso significa que nosso planeta está a uma distância tal do Sol que a água pode existir em sua superfície, na forma líquida. Mas um intruso interestelar poderia estragar tudo para nós. Se um planeta estranho entrasse de alguma forma em nosso sistema solar e não conseguíssemos impedir sua aproximação iminente, ele provavelmente se chocaria com nosso belo planeta azul. E então a Terra poderia ser empurrada para fora de sua órbita, recuando para uma órbita extrema, mais distante do Sol. Vamos imaginar o que aconteceria com o nosso mundo se um planeta rebelde do tamanho de Marte colidisse com a Terra. Muito provavelmente as pessoas reagiriam com pânico e desespero. Já tivemos alguns exemplos tristes de intrusos espaciais que eliminaram mais de 3/4 de todas as formas de vida da face do planeta. Mas um evento semelhante seria devastador. O impacto imediato de tal colisão seria realmente catastrófico. Isso levaria a perdas maciças de vidas e à destruição de grandes áreas do planeta. Em um primeiro momento, as pessoas se concentrariam nos esforços de resgate e recuperação, mas logo se tornaria óbvio que o mundo não tem salvação. O clima em todo o planeta começaria a ficar cada vez mais frio. Além disso, quanto mais longe o nosso planeta estivesse do Sol, mais fraca seria a atração gravitacional da estrela sobre o nosso planeta. No final, nossa bela Terra ficaria muito distante de sua principal fonte de luz e calor. Ela se transformaria em um pedaço de rocha sem vida, coberto por uma espessa camada de gelo. Mas e se a humanidade tivesse previsto essa catástrofe e se preparado para ela com antecedência? Como seria nossa vida e onde viveríamos após o desastre cósmico? Se na época da colisão as pessoas já tivessem estabelecido uma colônia em Marte, provavelmente teríamos algum tempo para deixar a Terra e partir para o planeta vermelho. Mas será que seria possível transformar esse mundo distante de modo que ele se tornasse capaz de suportar a vida humana? Sem dúvida, seria uma façanha enorme. Veja bem, Marte é um lugar extremamente perigoso para nós. Se de alguma forma você se teletransportasse para lá sem nenhum traje de proteção, o gás em seu sangue se transformaria instantaneamente em bolhas, o que não é bom. Adicione à equação a privação de oxigênio, a exposição ao frio e ao envenenamento por radiação. Mas se um planeta rebelde destruísse a vida na Terra, não teríamos escolha. Precisaríamos criar uma magnetosfera mais forte no planeta vermelho para protegê-lo da radiação ultravioleta do Sol. Pelo mesmo motivo, Marte também precisaria de uma atmosfera mais espessa. Atualmente, a atmosfera marciana é composta quase inteiramente de dióxido de carbono, com pequenas quantidades de oxigênio. Esse ar não é adequado para as pessoas. Para que os seres humanos possam viver lá confortavelmente, Marte também precisaria ser mais quente. E se conseguíssemos aquecer o planeta de alguma forma, também poderíamos liberar o dióxido de carbono congelado. No momento, há vastas reservas desse gás nas calotas polares e em outras áreas do planeta vermelho. Isso ajudaria a atmosfera a se tornar mais espessa, possibilitando a existência de água na superfície do planeta. Além disso, precisaríamos de um lugar para morar. A NASA tem feito experiências com habitats infláveis leves, mas obviamente essa não seria uma solução de longo prazo. Ao mesmo tempo, é incrivelmente caro enviar materiais de construção para Marte, especialmente se tivermos pouco tempo para escapar da nossa pobre Terra em colapso. Assim, em vez de enviar elementos de construção pré-fabricados para o planeta vermelho, poderíamos cultivá-los diretamente em sua superfície. Provavelmente, poderíamos fazer isso com a ajuda de fungos e cianobactérias. Eles podem produzir toneladas de biominerais, como carbono de cálcio, bem como biopolímeros. Eles provavelmente seriam capazes de colar o material rochoso marciano que cobre o leito rochoso em blocos de construção reais. Em outras palavras, os tijolos em Marte cresceriam por conta própria, e nós só teríamos que montá-los em diferentes estruturas como paredes, pisos ou até mesmo móveis. Ao mesmo tempo, uma colônia tão jovem não seria capaz de sobreviver por mais de uma geração sem receber mais suprimentos da Terra. Mas como você entende, essa opção não estaria disponível.
Então, talvez as pessoas se mudassem para colônias localizadas em várias estações espaciais distantes o suficiente do evento de impacto? Nesse caso, poderíamos evitar a destruição. Mas esses habitats teriam que ser grandes o suficiente para suportar instalações agrícolas e médicas, fábricas de geração de energia, estabelecimentos educacionais e muito mais. E seria um trabalho árduo manter essas estações sem os suprimentos necessários, quando uma simples falha no equipamento poderia se transformar em um problema insolúvel. Mas vamos imaginar que nossos descendentes decidiram encontrar a Terra vários milhares de anos depois, e conseguiram. Como você se lembra, nosso planeta teria mudado de posição, afastando-se muito mais do Sol. Com sorte, a Terra teria mantido seu campo magnético após o impacto, bem como um pouco de sua atmosfera original. Mas aqueles que retornariam à Terra precisariam de água, oxigênio e pressão atmosférica suficiente. E embora a nova pressão no planeta provavelmente fosse adequada para a vida, muito provavelmente não haveria oxigênio suficiente para suportar a respiração sem ajuda. Para obter um novo suprimento de oxigênio, as pessoas precisariam de bactérias fotossintéticas. Será que encontraríamos alguma no planeta deserto? Provavelmente sim. A maioria, ou pelo menos algumas bactérias, sobreviveriam. Talvez em algum lugar nas profundezas da superfície, talvez nas profundezas dos oceanos, se alguma permanecesse em nosso planeta. Tardígrados, os animais mais indestrutíveis da Terra, provavelmente também sobreviveriam e cumprimentariam as pessoas que voltam para casa. Esses minúsculos ursos d'água podem sobreviver por até 30 anos sem comida, viver em vulcões e até mesmo suportar o vácuo do cosmos. Portanto, essas formas de vida, bactérias e tardígrados, provavelmente se desenvolveriam e se multiplicariam sem nenhum predador para retardar esse processo. É bom saber disso. Mas o que comeríamos em um planeta recém-habitado? Definitivamente, os tardígrados não são uma dieta da qual uma pessoa possa viver. Bem, ainda poderíamos encontrar algumas sementes congeladas restantes no planeta, ou poderíamos mantê-las em nossas estações espaciais. O solo da Terra poderia, na verdade, estar repleto de nutrientes remanescentes dos eventos catastróficos do passado. As pessoas começariam a plantar sementes, tentando se acostumar com as condições adversas da vida no planeta outrora deserto. E ainda assim, seria melhor do que estações espaciais sem alma. Felizmente, é improvável que um planeta desonesto não só atinja a Terra, mas também se aproxime do nosso planeta. O aparecimento de tais viajantes espaciais é extremamente raro, e com a rapidez que nossas tecnologias estão se desenvolvendo hoje em dia, os astrônomos com certeza perceberiam um objeto celeste tão grande aparecendo na vizinhança ou até mesmo em todo o sistema solar. Isso aconteceria muito antes de um planeta desonesto se tornar uma ameaça ao nosso planeta. Se ele chegasse muito perto de nós, provavelmente usaríamos um dos métodos desenvolvidos para evitar que os asteroides atingissem a superfície do nosso planeta. Há vários deles. Por exemplo, o impactador cinético. Essa técnica requer atingir um asteroide para fazê-lo mudar sua órbita até que não seja mais uma ameaça ao nosso planeta. Ou poderíamos usar um método de deflexão de asteroides por tração gravitacional, quando uma sonda robótica encontra uma rocha espacial, ou no nosso caso, um planeta desonesto, e a acompanha por alguns meses ou até anos. Com o tempo, a gravidade da nave espacial começa a afetar o corpo espacial, ajustando sua trajetória. Há também a pintura com spray de objetos celestes. Não estou brincando! As superfícies mais escuras tendem a refletir menos luz, enquanto as mais claras refletem mais. Brincando com essas características, poderíamos fazer com que um planeta desgovernado mudasse seu curso, se encontrarmos tinta suficiente para cobrir um planeta inteiro, é claro. Imagine, todos os planetas do Sistema Solar se reuniram e decidiram que a Terra deveria se mudar para outra galáxia. E aí? Bem, meus amigos, se a Terra fosse expulsa do Sistema Solar, vamos apenas dizer que estaríamos embarcando em uma viagem turbulenta. Como você deve saber, cada planeta ocupa sua própria órbita em relação ao Sol, garantindo o perfeito funcionamento do nosso Sistema Solar. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, planetas e asteroides se chocavam constantemente. Levou um bom tempo até cada planeta encontrar sua própria órbita e nosso sistema tomar a formação que tem hoje. Agora, como você deve saber, o fator organizador mais importante do Sistema Solar é a gravidade, que atrai cada pedaço de matéria para cada outro pedaço de matéria no universo. E quanto maior a massa, maior a gravidade. O Sol compõe 99,75% de toda a massa do Sistema Solar. É precisamente a atração gravitacional do Sol que tem mantido a Terra em um caminho estável e confiável. Mas não seria necessária uma reunião interplanetária surreal para o nosso planeta se tornar interestelar. Essa é uma possibilidade real.
Improvável, mas real. Por exemplo, se qualquer planeta interestelar ou estrela passasse perto do sistema solar, sua força gravitacional poderia bagunçar nossa organização planetária. E você sabia que isso já aconteceu antes? Há cerca de 70 mil anos, uma anã vermelha passou pela nuvem de Oort e bagunçou as coisas. A nuvem de Oort é um círculo externo de detritos espaciais localizado na borda do nosso sistema solar. Ela fica bem depois de Plutão e do cinturão de Kuiper e envolve o Sol em uma concha esférica gigante. Além dos 8 planetas e do cinturão de Kuiper, existe outro cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Agora, os cientistas esperam que a Gliese 170, que é outra anã vermelha, passe pelo nosso sistema solar. Trata-se de uma estrela laranja da constelação da Cauda da Serpente. A expectativa dos astrônomos é de que ela passe perto do Sol em cerca de 1,29 milhão de anos, a uma distância de cerca de 160 bilhões de quilômetros. Ela tem cerca de 60% da massa solar, o que seria o suficiente para causar grande perturbação do nosso sistema. Uma vez que a estrela entrasse nele, poderíamos vê-la no céu noturno sem nenhum equipamento. Seria como perceber um pequeno ponto alaranjado aparecendo lá em cima. Com o passar dos meses, ela cresceria cada vez mais até que a víssemos durante o dia. Em um certo ponto, ficaria tão grande e brilhante que não conseguiríamos olhar para ela diretamente. Assim como as pessoas dizem que não devemos fazer isso com o Sol, mas olhamos diretamente de qualquer maneira, né? Nesse momento, o céu noturno se encheria de um brilho vermelho assustador. E depois de alguns meses, a estrela laranja começaria a encolher novamente, tornando-se menor que o Sol. Mas espere! O Sol também está ficando menor. Bem, sim. A passagem da Gliese 170 tirou a Terra de sua órbita e a força gravitacional nos tirou de nosso alinhamento natural. Agora, nosso planeta vagará pelo sistema solar até chegar ao espaço sideral. Então, o que aconteceria se isso realmente ocorresse? Primeiro, deixaríamos o que é conhecido como a Zona Cachinhos Dourados, também chamada de zona habitável. É uma parte bastante estreita do sistema solar onde a vida humana pode prosperar. Qual é o segredo do sucesso dela? A água em estado líquido. Os astrônomos descobriram que Mercúrio também a tem, mas apenas em seus polos norte e sul, onde a luz nunca chega. Plutão, o planeta anão na extremidade traseira do sistema solar, possui 30% de água, mas grande parte fica escondida sob uma espessa camada de gelo. Se a Terra alguma vez deixasse seu lugar privilegiado, orbitando o Sol, ela viajaria ao redor da galáxia em sua velocidade orbital de 108 mil quilômetros por hora. Isso é 1000 vezes mais rápido do que uma chita pode correr. Bem rápido, certo? Assim, em mais ou menos um mês, a humanidade veria o gigante vermelho Marte no horizonte. Nessa altura, estaríamos recebendo cerca de 44% da luz solar habitual. Se alguém quisesse começar uma nova civilização, este seria o momento perfeito. Com luz solar reduzida, seria mais difícil para as plantas continuarem fazendo fotossíntese. Então, a maior parte da flora do nosso planeta começaria a perecer. Poucos dias depois de deixar a órbita de Marte, nossa espaçonave planetária enfrentaria seu primeiro desafio: viajar pelo cinturão de asteroides. É uma coleção de pequenos corpos rochosos e metálicos. Eles são basicamente sobras do Big Bang, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Então, de certa forma, é quase como se estivéssemos viajando no tempo, sim. Felizmente para nós, a distância entre um asteroide e o próximo é cerca de 965 mil quilômetros. Então, depois de passar por um, pode demorar um pouco até se deparar com o próximo. Se cruzarmos essa jornada intactos, veremos o primeiro gigante gasoso na nossa galáxia, Júpiter. Até esse momento, nossa lua leal nos segue enquanto viajamos dentro do sistema solar. Mas, a enorme massa de Júpiter pode roubar nossa lua de nós. Afinal, a gravidade do gigante gasoso é 2 vezes mais forte que a da Terra. Se o nosso satélite natural se juntasse à órbita de Júpiter, seria nada menos que a 80ª lua dele. Meio que demais, né, se você me perguntar.
Neste ponto da nossa viagem, a temperatura atmosférica da Terra teria caído drasticamente para cerca de menos 145 graus. Assim, a vida aqui só seria possível em lugares muito específicos. A maior parte da água do nosso planeta estaria congelada neste ponto, mas apenas na superfície. Graças à atividade central, nossos oceanos aqueceriam por baixo, permitindo que o calor escapasse e mantivesse um pouco de água no estado líquido. De fato, o núcleo permaneceria ativo por bilhões de anos depois de deixar a órbita. Nesse cenário, os micróbios que vivem perto de fontes hidrotermais prosperariam. Mas talvez alguma vida também seja possível perto do calor fornecido pelas fontes termais acima da superfície, em lugares como o Parque Yellowstone. Uma ótima opção para a humanidade seria construir cidades no subsolo. Essa seria a nossa melhor aposta se quiséssemos manter a vida humana em nosso mundo. 10 anos após nossa partida, estaríamos no meio da viagem interestelar, a mais de 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Nosso sistema solar não passaria de uma memória distante. Se você ainda estivesse por aqui neste momento, provavelmente estaria convivendo com grandes avanços tecnológicos. Os humanos poderiam construir cidades subterrâneas inteiras usando energia geotérmica. Talvez até descobriríamos como transformar gelo em energia e criar um sistema sustentável e abundante de combustível. O gelo também seria nossa principal fonte de água. E até lá, o processo de transformação não seria tão caro. As lavouras subterrâneas prosperariam, mas algumas plantas seriam melhores que outras. Musgo, fungos e algas seriam ótimas alternativas, pois são muito mais fáceis de cultivar e crescer em grande número. Isso significa que a maior parte da nossa dieta seria baseada em vegetais, pois pode ser difícil manter os animais pastando abaixo do solo. A humanidade poderia continuar vivendo milhares de anos dessa maneira. Se a Terra passasse por alguma estrela com um planeta habitável, poderíamos até tentar fazer morada em um novo local. O voo espacial se tornaria mais fácil sem atmosfera no caminho. Então, sim, a ideia de se aventurar em outros planetas não pareceria mais surreal nesse cenário. A única coisa que preferimos que não aconteça conosco é entrarmos em um buraco negro. Se isso acontecesse, digamos que todos seríamos transformados em espaguete. Não literalmente, mas passaríamos por um processo que se chama espaguetificação. Nesse caso, nossa Terra e todos que ainda estiverem nela seriam esticados verticalmente até o ponto de, bem, desaparecer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Felizmente, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, não seríamos pegos de surpresa. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, seríamos capazes de prever se uma estrela fosse passar muito perto daqui. E mesmo que não pudéssemos pará-la, certamente conseguiríamos fazer tudo para nos preparar. Então, quem sabe? Talvez as gerações futuras assistam a este vídeo surpresas com a precisão com que descobrimos o futuro. Rotação é uma coisa engraçada. Não é engraçado de rir, mas um pouco esquisito. Não só você não pode sentir a rotação, como tudo roda junto. De galáxias a átomos, o universo está nos levando para um giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. "A Terra gira!" eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do som, que é de apenas 1.225 km por hora. No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km horários.
De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio. Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre. Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil km por hora. Normalmente não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra, mas nós também os temos. Temos gelo branco nos polos norte e sul, e entre os dois polos temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida, e a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de 3 parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de 6 graus, enquanto Júpiter é inclinado apenas 3 graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a 10 horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o sistema solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de caos interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o sistema solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de caos em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante a um giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Oh! Não tenha medo, a rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O megaterremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo, mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos drena a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e 1/4. Mas segundos bissextos são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016 e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos.
Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra. Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado. Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa! Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado, ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. Espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Acho que há uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente, 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos, Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou fita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Uau! Algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual, e os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz: "Bom dia, lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo, e eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso, e você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos norte e sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias.
Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar, e migrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares onde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, então subir em uma balança no Ártico lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água, e continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora, e enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto.
provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10 mil anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau!
Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho. E, tadá! A existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras. E se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Batygin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem.
Por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA, e até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a Anã Vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas, por enquanto, não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas.
Tá, nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Ah, tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alfa Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alfa Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alfa Centauri A. Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alfa Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida.